a gente falou a respeito da maneira bíblica de nos reunirmos, amém? Amém, irmãos? Você lê o livro de Atos, você vai perceber lá a história da igreja primitiva, é maravilhosa porque, assim, irmãos, é muito bíblico, né? A reunião, assim, de casa em casa, amém? A gente falou também ali a respeito de como é a célula e também os objetivos da célula, amém? E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a questão da equipe de uma célula, amém, irmãos? Qual é a página que os irmãos estão? Para quem não... 58? 59, isso, amém, irmãos? Quem tiver que achar aí, pode deixar. Uhum. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, a célula em si, como os irmãos já participam, deve entender ali um pouco ali de forma prática de como que é viver essa, né, essa dinâmica aí da célula. E você sabe, irmãos, que a célula, ela talvez, para quem não é líder, né, eu acho que essa aula é bem legal, interessante, para que você possa saber mesmo se tua célula tá fazendo da forma correta, né, tá caminhando segundo aquilo que nós cremos, amém? Então, dentro dessa estrutura, existem algumas funções fundamentais que precisam existir ali para que a célula ela venha acontecer, para que tudo venha correr de maneira ali onde a célula venha funcionar. Amém, irmãos? Então eu preciso que os irmãos, assim, talvez, né, se tiver alguma dúvida no meio da aula, pode falar, irmãos, pode perguntar às vezes ali, a sua dúvida é a dúvida do outro, e isso é bom que daí a gente consegue ter uma aula que vai interagir também, porque a gente está falando de forma prática mesmo. Amém? Então, quero falar primeiro aqui sobre a questão do líder. Amém? O líder é alguém que se converteu, amém? Ele foi para o encontro, ele batizou, ele fez o curso de maturidade no Espírito, depois ele se tornou um líder em treinamento, né? Ele veio participar do CTL, do curso de treinamento para líderes, amém? E depois ali de um tempo, houve uma multiplicação na célula dele, no qual ele se tornou um líder, amém, irmãos? E hoje ele tem ali a sua própria célula. Tá? Então, esse líder, ele vai liderar ali a célula dele de acordo com o quê? Com a faixa etária dele. O certo seria isso. Amém, irmãos? Líder ali, às vezes, de jovens. Tem os irmãos que já estão ali, né, já enfatiza a questão de casais, de adultos. Amém? Então, assim, você precisa entender que isso é importantíssimo. Amém, irmãos? Porque você vai atrair segundo ali a pessoa, né, as pessoas no qual você mesmo é parecido. Amém? No qual você vive mesmo. Você pode perceber. Amém? A gente fala que, a gente costuma falar que a igreja é a cara do pastor. Mas você sabe que realmente é isso. A célula vai ser a cara do líder, irmãos. Não tem como. A gente sabe, os costumes, e vai pegando aquele jeitinho, não é verdade? Então, irmãos, você precisa entender que talvez ali até a questão da estrutura da célula, né, do líder ali, ele vai assumir uma célula na região ali no qual ele se encontra, ele mora, para que tudo fique mais de acordo com a própria forma dele conduzir a célula. Amém, irmãos? Então, o líder, irmãos, ele é uma figura-chave no meio da célula. Por quê? Porque, na verdade, não só na célula, mas também na igreja. Porque, na verdade, é ele quem está puxando o barco. É ele quem vai conduzir os irmãos a estarem ali se envolvendo, a participando da vida da igreja. É verdade ou não? Então, ele precisa, na verdade, ali, ter ali um pouco de um... né? Eu costumo dizer assim, né? Eu falo para as irmãs, que elas sempre falam, mas eu sei, será que eu vou conseguir... participar, dar conta de estar envolvido? Será que eu vou conseguir conduzir a célula? Será que eu vou saber a forma correta, às vezes, de falar, de colocar as coisas? Ai, meu Deus, no outro dia, tá bom? E assim, irmãos, tá, filho? Pega aqui para você assistir um pouquinho. Ó, coloca lá no seu, tá bom? E assim, irmãos, eu costumo dizer o quê? Que a gente precisa entender que Deus, ele vai agir não conforme, né, você acha que é pela sua força realmente, com aquilo que você sabe, na medida que você sabe falar, no tanto que... Não, ele vai agir conforme a unção que Deus, ele te deu mesmo, a unção.
Amém? Claro que é importante você saber falar, é importante você ter conhecimento, é verdade ou não, irmãos? Tem que ter. Mas até por isso que você precisa entender que o líder ele precisa estar preparado nesses sentidos. Por isso que a gente não obriga nenhum dos irmãos a se tornarem líderes. Amém? Isso é um caminho que vai sendo construído, que Deus vai colocando isso no coração dos irmãos, para que haja esse interesse de, na verdade, os irmãos buscarem a ter isso. Amém? Amém, irmãos? Não, esse aqui não, tá? Oh. Não. Assiste lá o da Patrulha Canina. Mostra pro amigo lá. Amém, irmãos? Então, olha lá. O líder, ele precisa sim, conhecer a palavra de Deus. Amém? Porque você vai estar cuidando de outra pessoa. E as outras pessoas, elas vão ter interesse. Elas vão querer saber mais. E é necessário que você aprenda a respeito da palavra de Deus. No mínimo é importante isso. Amém, irmãos? Então, irmãos, o líder, ele deve apresentar algumas características. Amém? Primeira coisa, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Isso é essencial. Você pode não saber falar muito bem, irmão. Você pode não saber de muitas coisas, mas se você for uma pessoa cheia do Espírito, eu acredito que isso já é, olha, o suficiente para você estar ali à frente de muitas pessoas. Amém? Porque todos nós precisamos entender que o Espírito ele vai agir, é Ele quem vai trazer para nós a revelação, a sabedoria. Eu conheço muita gente que sabe falar bem, que tem estudo, que faz muita coisa assim, sabe? Que é uma pessoa já introvertida, entendeu? Mas eu percebo que ela é vazia. Ela, sabe quando a pessoa chega assim, ela fala, mas você não sente a presença? Entendeu? Então existem muitas coisas voltadas a esse tipo de coisa. E eu costumo falar para as irmãs, você não precisa saber de muita coisa, né? Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. É necessário, irmãos. Amém? Outra coisa que o líder ele precisa ter, né? Outra característica é que ele precisa ser submisso. A partir do momento que o líder ele assume uma célula, irmão, você precisa entender que ele não pode, ele anda com uma equipe. Amém? Ele não pode agir de forma independente. Não é ele quem decide o que ele quer fazer, para onde vai, onde, sabe? Amém? A gente, né, como igreja, nós como igreja temos uma estrutura no qual a organização acontece dessa forma. Por quê? Por isso que você tem um discipulador, por isso você tem o pastor, para que você possa ali pedir orientação, para que você possa ouvir das direções que você vai conduzir ali de forma adequada a sua célula, os irmãos, às vezes precisa de alguma coisa, tinha alguma dúvida, surge, entendeu? O duro é quando o líder, ele acaba sendo uma pessoa que leva uma vida muito independente, sabe? E eu não digo às vezes porque, tudo que o pastor, tudo que for falar tem que fazer, sabe? Tem gente que tem essa dificuldade de ele ser uma pessoa que ouve, né, as direções das outras pessoas, né? Então assim, você tem que cuidar, porque eu creio que a célula, ela vai fluir, amém, irmãos? Mas ela vai fluir à medida que, às vezes, o líder ali vai dando a liberdade. E você vai perceber o coração do líder conforme ele demonstra essa submissão. Thalia, mas a submissão, ela é algo muito sério e, assim, né? Porque tem gente que elas acabam não entendendo essa seriedade. E elas acabam andando sozinhas, irmãos. Sabe, sozinho. E por isso que às vezes as células não avançam, não crescem. Porque ao invés de você, né, ter um coração ensinável ao ponto de você escutar as direções, o caminho que deve ser seguido, o que acontece? A pessoa fala, não, eu acho que esse lado é mais fácil, eu vou dessa forma, eu vou, sabe? E acaba andando de forma independente, entendeu? Então a gente precisa cuidar, o líder em si precisa cuidar, porque nós como equipe temos esse poder de cuidar um dos outros, amém, irmãos? Para que lá na frente esse líder não venha sofrer ou não venha, sabe, agir por conta própria ao ponto de, às vezes, fazer as coisas sozinhas e até individualizar os próprios irmãos da sua célula, entendeu? Porque a gente precisa crer que nós, como igreja, temos essa unidade. Isso é plenitude do Espírito, é nós sermos muitos, entendeu? Mas também sermos um ao mesmo tempo. Amém? É o mesmo pensamento, é uma mesma forma de falar, uma mesma forma de agir. Amém, irmãos?
Então, o líder, ele também precisa ter um coração ensinável. Ele precisa ser ensinável. Não adianta, irmãos. O líder que está ali na frente, ele tem que entender que se ele não for uma pessoa ensinável, né, se ele não tiver essa disponibilidade de coração, se torna muito mais difícil a função dele na frente da célula, sabe? Porque em todo momento, irmãos, uma coisa eu aprendo e aprendi muito nessa caminhada de igreja, com o Senhor, com os irmãos, é que eu preciso entender que eu tenho essa oportunidade, porque para mim é uma oportunidade de aprender com os meus irmãos, amém? Indiferente do que for. Porque eu sei que tem irmãos que às vezes têm um pouco mais de experiência, né, com certeza, do que eu em algumas áreas, entendeu? Mas elas podem me ensinar, amém? E eu também, diferente da idade que tenho essa oportunidade de também ensinar. E eles também precisam ter um coração disponível a isso. É verdade ou não? Sim. Não é errado, irmãos. Alguém querer tentar te corrigir, ou alguém tentar te ensinar a respeito de alguma coisa. Eu vejo isso como um crescimento, uma oportunidade de crescer. Você entendeu? Então, assim, eu caminho dessa forma, sabe? Eu sempre dei liberdade para qualquer uma das irmãs que andam comigo de colocar a opinião e a posição deles a respeito de tudo aquilo que a gente vive como igreja, porque nós não decidimos nada sozinho. O pastor não decide nada sozinho. Ele sempre tem ali os irmãos do presbitério, os líderes, para poder falar naquilo que eles também estão de acordo ou não. É verdade ou não, irmãos? E a gente vai precisar caminhar assim. Eu digo isso não só para os irmãos, mas para mim também, para o pastor também. Amém? Porque é essa forma que nós precisamos entender que é a melhor forma de andar. Amém, irmãos? Amém? Amém. Nunca ache que você não tem nada para oferecer. Amém, irmãos? Acredite em mim, você sempre vai ter alguma coisa para oferecer para os irmãos. Amém? Mas também nunca ache que você não tem nada para aprender com os outros. Sempre você vai ter alguma coisa para aprender com qualquer pessoa que seja. Amém? Isso é importante. Amém? Ter um coração ensinável, eu acho que é uma das coisas assim mais, assim, também importante que deve ter um líder. Amém? Até porque o olhar muda. O olhar das pessoas. Hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas elas querem ser levantadas assim, a como que fala? Um pedestal, elas querem ser maior que os outros, assim, e daí elas vivem uma vida assim que elas acham que só porque ela tem um título, você entendeu? E a gente não pode viver assim. A gente tem que ser humilde e reconhecer que a gente não sabe de tudo e que a gente está disposto a aprender. Amém, irmãos? Amém. Então, o líder também, ele precisa ser transparente. Amém? Transparente e também leal. Sabe, irmãos? Você precisa entender que como líder, você erra. Como líder, você também tem as suas dificuldades. Como líder, você também tem ali, né, os seus momentos onde você vai ter que, né, expor ali, às vezes, para o seu discipulador, às vezes seja não saber fazer alguma coisa, ou seja, alguma coisa pessoal que você precisa saber, aprender a lidar, que talvez você coloque ali na mesa para quem está ali te ajudando, pastor, quem seja. Sabe, irmãos? O líder, ele nunca deve, né, colocar ali os problemas dele para os membros da célula, tá? Ele tem o discipulador para isso e tem o pastor também para isso. Amém? Então, você precisa entender que você precisa, né, os irmãos ali que são líderes, que vão se tornar, você precisa entender que a transparência também, ela é algo que vai refletir muito ali na sua liderança. Amém, irmãos? Seja transparente, sincero, não tenha vergonha de expor, sabe? Eu tive muitas experiências, assim, muito complicadas, onde pessoas, mulheres mesmo, que elas não conseguiam compartilhar por medo de achar que a gente iria ficar bravo ou ficar condenada por aquilo que elas estavam passando, sabe? Os irmãos não podem criar uma imagem da gente que a gente vai... Não, irmãos, pelo amor de Deus, né? A gente está aqui para ajudar, entendeu? A última coisa que a gente vai querer fazer é condenar. Então, você precisa entender isso. O seu discipulador, o seu pastor, ele não está aqui para isso. Ele quer poder ajudar, auxiliar em tudo que você precisar, indiferente do dia e do horário. Que os irmãos têm esse também, né?
pastor só pode ser usado das 8 da manhã às 6 da tarde. Não, pastor pode ir o tempo que você quiser, de madrugada, seja o horário que for, irmão, vocês precisam, sabe, entender a disponibilidade do pastor também. Amém? Então seja transparente com aquilo que você talvez tem de dúvida, às vezes que você precisa tirar com o seu discipulador, às vezes que você não concorda mesmo, mas que ao invés de guardar para você, você pode colocar na mesa também, porque não é errado, irmãos, você concordar com tudo. Amém? Não é errado. A gente precisa colocar ali, porque isso é uma questão de você ser leal também. Pra, ao invés de você deixar de falar e ficar falando nas costas, o importante seria mesmo você colocar assim, na mesa, ser transparente, entendeu? Entendendo que todos que vão estar ali precisam também entender a sua posição. Amém? Amém. Então, o líder, ele tem que ter essas características, amém, irmãos? E a lealdade, né? Os irmãos tiveram uma aula dessa no cursão, né? Se os irmãos lembram, tiveram, amém? Sobre lealdade e honra. Lembra, irmãos? E a questão da lealdade, eu acho que isso é, assim, o ápice de muita coisa, assim, que pode te ajudar, evitar, ou pode também fazer com que as pessoas fiquem, como que eu posso dizer assim, limitadas, né, que pare ali, porque a lealdade, ela fala do mover, né, do mover de Deus. Você sabe que uma pessoa que desonra, uma pessoa que ela é desleal, o mover de Deus na vida dela, ele é limitado por causa disso. Então você tem que muito cuidar com essa questão, porque a lealdade, ela é algo assim importantíssimo na vida de cada um de nós. E eu digo isso não só na vida da igreja, irmãos, isso na vida assim do dia a dia mesmo. Seja com quem você trabalha, seja com a sua família, né? As pessoas com que você convive. Seja leal, não seja aquela pessoa, né, que desonra, que é desleal com aquelas pessoas que estão ali com você. Por mais que as pessoas errem, falhem, né? Porque isso vai acontecer. Não espere de mim, não espere do seu pastor, do seu discipulador, do seu líder de célula. Uma pessoa que vai sempre estar ali, né, pronto para, sabe? Às vezes vai acontecer de pisar no tomate, tá tudo certo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então essa é a questão ali, as funções do líder. Na verdade, vou falar mais detalhadamente daqui a pouco a função ali também do líder deles. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Agora, irmãos, eu queria falar um pouco a respeito do líder em treinamento. Amém? Então, o líder em treinamento, ele também é alguém que converteu, que foi para o encontro, que participou ali do batismo, ele decidiu ali, né, se batizar, viver a questão ali do curso de maturidade no Espírito para crescer. Amém? E agora, de forma prática, ele está sendo treinado. Amém? E por ele estar sendo treinado ali pelo seu líder, ele precisa ser uma pessoa que anseia ali pela multiplicação acontecer. É verdade ou não, irmãos? Para que ele possa se tornar realmente ali um líder. Amém? Então, o líder em treinamento, ele precisa caminhar ao lado do líder. Amém, irmãos? Por quê? Porque ele precisa entender que ele vai ser o próximo que vai estar ali substituindo esse líder para algumas outras pessoas, né? Talvez não seja para todos, mas para algumas pessoas vai ser. Então, a gente não tem ali o ministério de auxiliar, mas você precisa entender que o líder em treinamento, ele deve vir se tornar o próximo líder daquele no qual está treinando ele. Amém, irmãos? Então, todos esses aspectos ali que a gente colocou de caráter, né, ali a respeito do líder, o líder em treinamento também precisa entender que isso também deve, né, respingar ali também na vida dele. Amém, irmãos? Por quê? Porque durante esse processo de treinamento, isso vai ser trabalhado na vida dele. Tudo aquilo que eu coloquei aqui para você, essas características, precisa ser trabalhado ali na vida do líder em treinamento. Entendeu? Então, todo esse trabalho, né, que o líder da célula ali for realizar, ele vai sempre realizar junto do líder em treinamento. Amém, irmãos? Por quê? Porque de forma prática, o líder ele vai treinar esse irmão
para ser, né, o futuro líder ali também da célula que vai ser multiplicada. Amém? Então, cada célula, ela precisa ter o líder em treinamento, né, nas suas células aí. Amém? Uma célula que não tenha líder em treinamento, irmão, você tem que achar, pelo amor de Deus. Tem que colocar lá alguém para treinar ali, para estar junto, para futuramente assumir a célula. Ah, mas eu não tenho. Ora, claro que tem. A gente costuma falar, né? A gente estava numa reunião, quando a gente mudou ali do supervisor, a pastora Jaque, ela falou que as irmãs chegavam e falavam assim para ela: pastora, nós não temos líder em treinamento, né? Ali com as células de criança. E daí a pastora falou assim: irmãs, claro que vocês têm, só que vocês têm que saber pedir. Você não está enxergando ela, mas ela está ali na sua célula. É só você enxergar ela ali, orar pela vida dela, que ela vai começar, né, a querer participar. E ela fez um desafio para essas irmãs. E ela pegou e falou assim, ó, faz o seguinte, você vai pegar o nome de cada mulher que tem lá na sua célula da rede adulto, que participa, porque a nossa célula de adulto com a de criança é paralela, né, irmãos? Então, o que acontece? Ela pegou, você vai pegar o nome dessas irmãs, de quem for ali que você que tá envolvido ali na sua célula, e você vai colocar dentro de uma folha. E nessa folha você todo dia vai orar por elas. Você vai colocar debaixo dos seus joelhos o nome delas. E você vai orar. Não precisa ir atrás dessas irmãs. O Senhor vai atrás delas. Mas ore, peça. Amém? Daí elas foram. Irmãos, não deu ali que 2, 3 semanas as irmãs começaram a falar: pastora do céu, fulana de tal veio me procurar, porque disse que Deus tocou no coração dela. Diz que quando ela estava lavando louça, o Senhor começou a falar no coração dela. E a outra, daí vinha outras, pastora do céu. Por quê? E começaram, irmãos. E as pessoas foram surgindo mesmo. E o que acontece? A gente precisa entender que tem, irmãos, muitos líderes em treinamento, só que talvez você não está enxergando. Talvez não é aquele que você gostaria, mas é aquele que tem. E tá tudo certo. Deus vai treinar e vai colocar, sabe? Vai capacitar, assim como capacitou você. Amém? Amém. Amém? Porque tem gente que coloca muita desculpa, né? Que é uma pessoa que fala bem, extrovertida e tal, sabe? E daí você olha para o irmão que tá lá na sua célula, você fala: ei, Jesus, será? Então você não pode olhar, sabe, a aparência mesmo. Isso é bíblico, né? A Bíblia diz que o Senhor não olha a aparência, Ele olha o coração. Amém? A partir do momento que eu descobri isso, irmãos, né, que eu tive revelação, eu falei: Senhor, não deixa passar diante de mim nenhuma mulher despercebida. Entendeu? Toda aquela que o Senhor mandar, eu quero olhar com os seus olhos. E é assim que você deve caminhar. Amém? É assim que você deve ter dentro do seu coração. Porque você vai perceber que as pessoas que estão lá na sua célula pode não ter a característica que você gostaria. Mas eu falo para você, Deus pode mudar tudo, para que tudo venha acontecer onde essa pessoa ela venha ter esse coração de desejar a envolver, a querer participar, amém? A sentir o amor pela obra do Senhor. E se isso acontecer, irmãos, deixa o Senhor quem faz. Amém? Amém? Glória a Deus. Um líder em treinamento, caso ele já está em treinamento já há um tempinho, caso o líder não possa tocar a célula porque teve um compromisso, alguma coisa, esse líder em treinamento pode tocar a célula? Claro, pode. Normal. Uhum. Até para os irmãos, na verdade, a gente costuma, antes da multiplicação acontecer, a gente coloca o líder em treinamento pelo menos um mês antes de multiplicar para pregar, para sempre estarem compartilhando com os irmãos e tudo mais. Para que os irmãos venham se habituar com ele. Para que na hora da multiplicação mesmo, né, de forma bem prática, aconteça, real, ele já tenha esse costume, ele com o irmão, até na hora de ouvir, sabe? Eu acho que isso é bem legal, né? Ajuda, né, irmãos? Amém? Então, o líder em treinamento, ele vai carregando esse DNA, sabe? Da visão ali, para que ele possa, na verdade, nas próximas células no qual ele vai ter ali, ele possa caminhar com a visão correta. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus.
Outra coisa que eu queria falar com os irmãos. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Não, irmãos? Pode falar daí, tá? O anfitrião. Eu queria falar com vocês. Você sabe que o anfitrião também é uma pessoa fundamental na célula. Amém? O anfitrião tem um papel muito importante, irmãos. Acredita em mim. Acredita em mim. Irmãos, o anfitrião é aquele que vai receber os irmãos nas suas casas, na sua casa. Amém? E você tem que perceber, porque você que talvez, se você é anfitrião, você precisa entender de uma coisa. Você vai receber as pessoas, mas você precisa receber as pessoas com disposição e também amor. Amém? Ninguém gosta de chegar num lugar onde a pessoa tá com cara fechada. Parece que ela não queria, sabe? Tá ali com a célula ali, sabe? Acontecendo. É muito complicado isso. É verdade, né? Então, para que a célula venha a ter um bom funcionamento, irmãos, você precisa entender que isso precisa de existir. Sabe por quê? Porque a célula, irmãos, ela pode, assim, de forma, assim, prática mesmo, acontecer, né? Por um tempo longo, mas também por um tempo pequeno. Isso vai depender muito também do anfitrião. Por causa da postura da pessoa. Amém? E o anfitrião, ele pode receber até mais de uma célula na casa dele. Nós temos ali a questão, né? Da célula, que ela é paralela com a de criança, né? No mesmo tempo que acontece de adulto, acontece de criança. Mas também, durante a semana, dá para se abrir também uma outra célula, às vezes seja célula de jovens, né? Então, assim, isso vai dar disponibilidade do anfitrião. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que nós temos tido muito, né, um grupo muito, muito forte, muito bom de anfitriões no meio da igreja, né, que na verdade eles ali têm essa disponibilidade, esse coração, e você vai perceber que tem muitas células que são muito antigas nas casas dos irmãos, sabe? Lá em Goiânia eu acho lindo. A gente foi lá no aniversário de 25 anos de Igreja Videira. Você acredita que tem anfitrião desde o início da igreja até hoje, com célula aberta? Os pais a mãe do pastor Leandro é uma delas, que desde lá do início tem a sua casa aberta para uma célula, sabe? E isso é maravilhoso, porque a gente percebe o coração dos irmãos. Amém, irmãos? Então, se às vezes você tem ali uma questão de, às vezes, uma pessoa que não é convertida, ela acaba, né, participando dessa célula, e se essa célula tem algum problema, alguma dificuldade a respeito dessa questão, assim, do anfitrião, esse novo convertido, ele pode, na verdade, perceber algumas coisas e não voltar. E isso é muito triste, irmãos, sabe? Por quê? Porque isso reflete nos irmãos, é verdade ou não? Talvez os irmãos que já são mais antigos sejam acostumados, mas a pessoa que está ali participando, visitando, normalmente, que não é convertido, ela não entende o que você entende. Ela não vai, né, levando ali, assim, sabe, para um outro lado, né? Então, a gente tem que cuidar com isso, amém? Então, o anfitrião, ela é peça-chave para a multiplicação de uma célula. Porque eu falo para vocês, irmãos, a pessoa que é anfitriã, só ela sabe o que passa na hora de ter uma célula. É verdade ou não, irmãos? Alguém aqui é anfitrião? É? Ah, tá. Anfitrião. Mas os irmãos aqui são anfitrião? Não? Glória a Deus. Irmão, você sabe que você tem o poder também de expandir esse desejo no coração dos outros? Para que os outros também possam abrir uma célula? Só que você tem que tomar cuidado, né? Porque tem anfitrião que ele já joga para outro lado. Não tenha. Porque eles já falam que você não imagina como que é. Então, assim, você tem que cuidar. Porque o seu coração, ele vai, né? Ele vai falar daquilo da tua palavra, né? Quer dizer, a palavra que você liberar para os irmãos vai falar do teu coração, querendo ou não. Então, você tem que cuidar. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu acho que a gente tem que honrar os anfitrião. Eu acho que uma vez no ano, uma vez a cada semestre, a célula tem que se juntar e dar um presente para esses irmãos. Por quê?
Porque isso eu falo para vocês, irmãos. Só quem é anfitrião sabe. Eu sempre fui também anfitriã. Então eu limpava a casa antes de começar a célula, mas também depois de acabar. Essa costume Mas eu me lembro que quando eu casei, eu ganhei tanto jogo, irmãos, de copo, quando eu casei, mas eu ganhei tanto. Acho que eu ganhei, sei lá quantos, mas era muito jogo de copo que eu ganhei. Tinha até guardado em caixa. E daí, quando eu abri a célula lá em casa, gente, foi assim, questão de meses. Foi acabando todos os copos. Falei, meu Deus, entendeu? E assim, é normal, isso acontece, mas existem alguns pontos de vista que eu acho que seria muito interessante da parte do líder, dos próprios irmãos, entendeu? Tem que fazer? Eu acho assim, que fica a critério, mas isso é uma questão minha, particular, porque eu gosto assim, sabe, de você chegar num lugar, tá de um jeito, você deixar ele do mesmo jeito que você saiu, entendeu? Tem gente que já não tem, né, eu sei que às vezes até os jovens, porque eu já tive célula de jovens também, e eu sei como que é, irmãos. Eu falo pro Douglas, falei, gente, eu acho que eu sou nova, mas eu tenho um espírito de velhice, entendeu? Que parece de velha, assim, sabe, que gosta de tudo no lugarzinho, essas coisas. Por quê? Mas eu acho que isso é questão também de pessoa, de criação, de tudo mais, né? De bom senso também. Mas assim, irmãos, tá tudo certo. O que eu percebo que a gente precisa ter é um coração, igual a gente colocou ali, ensinável, ao ponto de entender que às vezes vai acontecer, às vezes não vai ser do nosso agrado, mas isso vai ser por um bom caso, né? Para que a obra do Senhor avance. Mas o que eu procuro aconselhar os irmãos, as irmãs a fazer quando tem uma célula de criança? Aconteceu alguma coisa na célula dos irmãos lá, que as crianças às vezes estragaram a coisa? Faz de alguma forma ali para você retribuir, comprar de novo, entendeu? Para que isso não venha acontecer assim frequentemente. Porque uma pessoa que você vê ali que abriu a casa, né, irmãos, com bom coração, acontece um monte de coisa dessa, às vezes vai desanimando, vai desmotivando, sabe? E eu acho que é fundamental um anfitrião, ele ter um coração mesmo voltado para isso, alegre, com amor para receber, é verdade ou não, irmãos? Faz diferença. Ele tá ali, ó, na porta com um sorriso para receber os irmãos. Isso é maravilhoso, sabe? A célula de criança só a partir dos 4 anos? Só a partir dos 4. Então tá. Porque lá em casa vai tendo 3 crianças, né? Mas olha, eu sou daquela que eu dou para meus filhos. Ó, o Theo, ontem teve célula lá em casa, o Theo participou e tinha mais 2. O João Pedro e mais um amigo. Porque daí tava chovendo. Mas assim, eu já dei célula para a idade dele, assim, que tem criança que fica. Depende né? De estar ali com eles, sabe? Tem criança que não fica, mas se você for acostumando, eles vão se adaptando, porque os nossos filhos acostumam, irmão. Rapidinho. É a vida deles. É a vida deles. Mas eles gostam, eu acho que gostam. Gostam, eles gostam. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa aqui que os irmãos precisam perceber, né, que eu quero falar com os irmãos, é sobre a questão do discipulador. Amém? O líder de célula, né, que multiplicou suas células diversas vezes, amém? Ele vai supervisionar uma quantidade de célula, de acordo ali com a capacidade, com a disponibilidade dele, amém? Por quê? Porque, na verdade, esse discipulador, ele vai liderar aqueles irmãos que ele mesmo multiplicou as suas células, sabe? E ele também pode ter a sua própria célula, amém, irmãos? Por quê? Porque, na verdade, o discipulador, ele serve para questão de organização, de auxiliar os líderes ali que ele multiplicou para, na verdade, ajudar com relação a toda a função ali da célula, que às vezes se tiver algum problema, se tiver alguma coisa assim de dúvida, entendeu? É mais questão de organização, falar de relatório, sabe? Tirar dúvida e tudo mais. Amém? Amém, irmãos? O discipulador não vai estar ali para resolver a sua vida. Amém? Tudo que tiver, né, alcance relacionado ali à sua célula, ele vai te ajudar. Mas às vezes na vida pessoal, essas coisas, você tem o seu pastor. Amém?
Às vezes tem irmãos que confundem ali, às vezes eu sei que os irmãos amam o discipulador, mas não esquece o seu pastor também, irmãos. Seu pastor tá aí para isso. Amém? Ele te ama, ele quer te ajudar. Amém? Ele, às vezes é bom receber ali uma mensagem que é bom. Ô, pastor, vamos conversar? O pastor gosta também. Amém? Nunca esqueça disso. Amém, irmãos? Amém. Então, glória a Deus. O discipulador é para isso. Amém? O pastor de rede. Você sabe que o pastor de rede, né? Ele é um líder bem sucedido, que na verdade se tornou discipulador, que ali se tornou obreiro e que se tornou um pastor para que ele possa, na verdade, cuidar ali de uma rede de células, de discipuladores ali, ó. Amém, irmãos? E ele vai ser responsável por uma quantidade de discipuladores. Sabe aquele líder que multiplica, se tornou um discipulador. Depois, né, as células dele foram crescendo, daí surgiu, ele gerou outros discipuladores e foi gerando. E ele, né, então foi uma pessoa que crê que tem um chamado pastoral, então a gente trabalha essa área na vida dele, levanta ele para se tornar um pastor, em nome de Jesus, um pastor de rede, né, no qual ele vai cuidar de outros discipuladores. Amém, irmãos? E isso é muito voltado por questão de coração dos irmãos, né? Então, assim, não é homem nenhum que levanta os irmãos. Amém? É o próprio Senhor. Amém, irmãos? Então, isso é uma questão de chamado, isso é uma questão de coração. Amém? Então, uma vez ali na semana, os irmãos sempre estão reunindo com os líderes, com os discipuladores, para poder organizar tudo aquilo que tem a ver com a vida da igreja. Todo aquilo que, na verdade, toda decisão que precisa ser tomada, sabe? Os pastores, o pastor, ele sempre vai falar, vai sentar com os irmãos do seu discipulado. E assim, se for, né, daqui em nome de Jesus, uns anos à frente, os irmãos que tornarem pastor de rede, vai ser assim também com os discipuladores. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Irmãos, é muita coisa, hein? Quero ver a gente falar tudo isso, eu ainda mais. Olá. De forma prática aqui, eu quero falar um pouco da função do líder de célula, tá, irmãos? O líder de célula, ele precisa entender que existem algumas responsabilidades na célula que ele precisa ter. Amém? E uma delas é que quando ele está na frente da célula, ele sempre precisa estar à disposição dos irmãos. E também estar ali em alegria. Amém, irmãos? Cuidado na hora de você estar na célula, né? Não sei se os irmãos têm uns irmãos que é líder, ou está em treinamento, ou tem o seu líder, né? Olha, observe isso. O líder, ele precisa estar ali. Claro que não é todo dia, ainda mais dia de célula, né, irmãos? Parece que acontece de tudo. É verdade ou não? Coitado do líder, é sempre com ele. E os membros também, eu sei que acontece. Mas o líder mais ainda, parece que dá uma, né? Então, diante de tudo que acontece, você precisa entender que nada pode afrontar você ao ponto de você estar ali na frente dos irmãos de cara fechada ou mostrar que não queria estar ali, entendeu? Cuidado com isso. Amém? Porque os irmãos, eles não entendem, eles não estão ali por causa, sabe? Eles estão ali para ouvir a palavra de Deus. Eu acho que as coisas, as situações da nossa vida pessoal acontecem, irmãos. Mas nada justifica você, né, de estar ali feliz em estar na posição que Deus te deu. Amém? Planejar junto com o líder em treinamento a reunião de célula é importante e isso é algo fundamental para o líder. Amém? Quando ele for coordenar o compartilhamento da palavra, é necessário que o líder entenda que tem que ter a participação dos outros irmãos. Amém? Não é ele só que tem que falar, não. Seu líder fala demais? Fala, irmãos. Seu líder fala demais? Não? Ah, isso é bom. Porque se só ele fala, daí não está errado. Amém? Então, o líder também tem a função de resolver os problemas que talvez ali possa ocorrer durante a reunião. Amém? Ele precisa, na verdade, também criar vínculos de comunhão, amém? Que vão acontecer ali na reunião também da célula. Ele precisa ajudar, né, a entrar em contato com os membros que falaram ali na reunião, que às vezes precisam colocar alguma dificuldade no meio da reunião. Poxa, eu preciso de oração voltado a isso.
sabe? Ah, você compartilhou, mas o líder ele precisa ter aquele coração. Poxa, hoje a fulana de tal compartilhou disso. Vou mandar uma mensagem para ela. Para ver se tá tudo certo, para dizer que eu tô orando por ela. E tem que orar também, né, irmãos? Não é só dizer. Tem que orar, sabe? E assim você vai, né, tendo essa... Porque isso, eu falo para você, irmãos, a pessoa ela pode até ser líder, pode ser o que for. Se ela não demonstra a compaixão, não demonstra, assim, sabe, a importância pelas outras pessoas, eu acho que não vale de nada, sabe? Isso é muito, assim, complicado, porque parece só, daí que se torna aquela coisa que os outros falam, né? Se torna só um número, é só mais uma pessoa. Não, nós não vivemos dessa forma. Nós nos importamos com as pessoas, principalmente com os irmãos da nossa célula ali. Cada líder, ele precisa ter essa, né, esse coração. Amém? Amém. E também entrar em contato com aqueles membros que falaram que iam na reunião e não foram. Porque às vezes passou a célula, pulando de tal, não veio. No outro dia, tá... Não, irmão, você tem que ir atrás. Amém? Lembra lá da parábola da ovelha perdida? Tem que ir lá, da centésima ovelha. Vai atrás. Amém? Olha lá. O líder, ele também tem a função de fazer o apacentamento durante a semana com os irmãos. Ele também precisa ir visitar os membros da sua célula. Seu líder vai visitar você, irmãos? Tem que visitar? Eu não vou falar, se os irmãos ficam... nem vou falar nada. Eu vou ficar parado aqui, olhando pro lado. Tá bom, irmão, já olhei, já entendi. Tem que visitar. E se você vai se tornar um treinamento, você tem que gerar isso no seu coração. Amém? Você tem que estar com os irmãos. Você vê, a Bíblia fala em Atos que diariamente os irmãos se reuniam de casa em casa, eles partiam pão. Já pensou todo dia você comer com o irmão da sua célula? Então, antigamente eles viviam assim, ó lá, ó. A Bíblia fala em Atos que eles viviam assim, ó, diariamente. Eles conviviam assim, partindo pão, né, com alegria. Amém? Tem que ter alegria. Amém? E tem que ser assim, irmãos. Amém? Então, a função do líder é resolver e comunicar também com o discipulador. Amém? Planejar as outras reuniões extra que vai ter. Ele quem vai puxar. Ô, pessoal, essa semana a gente vai fazer um outro dia de alguma outra coisa. Vamos estar junto? Tem que fazer isso. Amém? Às vezes, né, passar aquilo que o pastor está falando, os avisos durante a célula. Amém? Se tem alguém da sua célula que está precisando de alguma coisa, é a função do líder. Amém, irmãos? Amém. O líder também precisa participar das reuniões, né, orações que são marcadas na igreja. É a função dele também. Amém? Ele tem que entregar o relatório constantemente para o discipulador. Tem que ser algo que, né, o líder ele precisa entender que é responsabilidade dele. Amém, irmãos? O líder ele também precisa planejar, né, junto com o discipulador, a multiplicação. Amém, irmãos? Ele precisa, na verdade, né, lidar com os problemas, né, de forma individual, ali até fora um pouco ali da célula mesmo, com os irmãos que às vezes acabam tendo. Essa função também você precisa entender que você vai ter. Amém, irmãos? Amém? E um dos mais importantes que eu creio, sabe o que é? É manter um bom relacionamento com os irmãos, um relacionamento calmo, alegre com os irmãos da sua célula. Sabe? Para que cada vez os irmãos eles tenham, sabe, mais desejo. Eu não sei vocês, mas tem certas pessoas que eu amo estar perto, irmãos. Porque aquela pessoa, ela me traz alegria. Só de estar perto já fico, sabe? Isso é maravilhoso. As pessoas, elas têm que estar do seu lado, entendeu? Não por peso, não simplesmente por... Não, porque ela tem um bom, sabe? Por ter você perto. Amém? Amém. Glória a Deus. Um líder da igreja também tem a responsabilidade, irmãos, aquilo ali é com a célula, aqui é com a igreja, que eu vou falar, de estar presente nas reuniões de celebração do culto. O líder não pode faltar. Como que vai fazer na célula daí? Como que vai pregar lá na célula? Vai ajudar? Vai compartilhar com os irmãos se ele não foi? É verdade ou não, irmãos? Ele tem que ter esse compromisso. Amém? Ele tem que ser aquele modelo de intensidade de oração. Ele sempre tem que ser aquele também de modelo na hora do louvor, na hora de adorar o Senhor. É verdade ou não, irmãos? Hein?
O líder, ele deve ser aquele que também precisa ser um bom testemunho, ele precisa ser um padrão na hora de dar o dízimo, a oferta. Amém? Porque eu sei que o líder, ele não pode ser aquela pessoa que só fala, ele precisa ser aquele que faz também. É o primeiro a fazer, irmãos. Isso precisa partir do líder. Amém? E o líder também tem a função de ajudar ali nas escalas de servos durante o culto. Essa é a responsabilidade do líder. Amém, irmão? Você precisa entender. Toda vez que acontecer alguma coisa, seja na vida da igreja, alguma coisa, você que é líder, você sempre fica atento, irmão. Se vê que precisa de ajuda, você é o primeiro a estar lá. Amém? As pessoas nem precisam te chamar, você já tem que estar à disposição. Falou, ô pastor, tô aqui. Você entendeu? Esse é o coração do líder. Amém? Sempre está ali para servir. E se for ver bem, tem alguns irmãos que nem líder são, e eles são assim, sabe por quê? Por causa do líder deles. Porque eles colocam como referencial mesmo na vida deles. Amém? Glória a Deus. A responsabilidade ali da questão da função do líder em treinamento. Irmãos, o líder em treinamento, ele está em treinamento. Então, tudo aquilo que o líder fazer, ele sempre vai estar ali para aprender e para também fazer igual. É verdade ou não? Sim. Amém? O líder em treinamento... E se ele discordar de alguma coisa? Como assim? O líder em treinamento? Discordar de... Alguma eventualidade. O líder tomou essa decisão assim e o líder em treinamento acho que tá errado. Não concordou. Então, o líder em treinamento, ele pode até dar ali a opinião. Claro, eu não vejo problema, irmãos. Mas a gente tem que entender que assim como a responsabilidade de quem vai dar a última palavra normalmente fica, por exemplo, para o pastor, ou é para o discipulador quem faz ali, ou quem está ali na frente é o líder, é uma questão dele, entendeu? Eu acho assim, que você que tem uma responsabilidade, irmãos, né, você está na frente dos irmãos, vai chegar um dia que você vai ter a sua célula. Amém? Glória a Deus, João, Theo. Você que tem ali um dia você vai ter a sua célula. Você vai saber fazer de acordo com aquilo que você acha que é bom para a sua célula. Igual eu falei para vocês, para os irmãos. Irmãos, a gente sempre precisa trabalhar pensando que, primeiro, não é tudo que a gente vai concordar realmente. Mas para que você não possa ser sempre aquele que vai discordar, e a maioria, às vezes, dos irmãos querem estar presente, querem fazer, tome a cruz e faz. Eu acho que ninguém morre fazendo aquilo que você talvez não gostaria. Não concordo e tal, não queria que fosse assim. Beleza, mas assim, faz por questão de, sabe, de equipe mesmo, sabe? E vai chegar um dia que você vai ter tua célula, daí você vai se conduzir conforme você, né, gostaria que fosse. Mas eu não vejo também problema do líder em ouvir, às vezes, direções, porque às vezes os irmãos precisam dar palpite, né, irmãos? Às vezes o líder fala assim, mas eu não... Ele não queria, mas às vezes não fala. E daí o líder não sabe e às vezes está fazendo, achando que todo mundo está concordando e está tudo certo. Entendeu? Então, às vezes você tem que colocar ali, líder, né, os dois. O que você acha? E se for melhor assim? Você entendeu? Colocar a sua posição, seu ponto de vista, para que isso venha a ser trabalhado e entre em comum acordo. Entendeu? Eu acho que o melhor é assim. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, o líder em treinamento, ele também tem a mesma função do líder, mas é obviamente, né, a responsabilidade principal é do líder. O líder em treinamento, ele já precisa entender que isso já precisa acontecer na vida dele, né? Ir visitar um irmão, fazer a mesma função do líder e ir aprendendo, né? Eu me lembro que o Douglas, quando ele era líder, a gente tinha a nossa... Não sei se dos irmãos agora, eu acho que não vai ser assim por causa do aplicativo que a gente tem, né? Mas antigamente a gente fazia nossas... antigamente era até assim, tá, irmãos? Chegava lá, o nome dele era Jax, o líder em treinamento do Douglas. E eu me lembro que ele vinha com aquela fichinha, eu ficava até branca. Ele vinha lá perguntando, fazia chamada de todo mundo da célula, daí lá tinha lá, você jejuou essa semana? E eu falava, ai, Senhor do céu. Era cada, sabe? Você trouxe, né, o visitante, você foi no culto e tudo mais. Ele vinha lá com aquele relatório e ele chegava em todos os membros. Então, a função de relatório é para quem? É para o líder. Mas quem que já estava auxiliando ele naquilo? O líder em treinamento. Então, já é uma forma de treinar. Amém, irmãos? A função do anfitrião.
Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Vai perguntando aí, vai falando, vai colocando aí pra gente colocar também. Às vezes é algo importante, igual os irmãos estão falando ali, às vezes é a dúvida, né? Isso é bom. Amém? O anfitrião, irmãos, qual que é a responsabilidade dele? Você pode achar que não tem nada, né? É só abrir a casa. Não, irmãos. O anfitrião, ele sempre precisa estar na reunião. É muito ruim você ser anfitrião e às vezes, né, o líder principalmente ali, e o seu anfitrião, poxa, ele não tá em casa, ele foi viajar, foi não sei o que, sabe? E você, mas tá lá a chave, pode usar a casa. Irmãos, eu confesso que eu fico constrangida. Eu acho que não é muito interessante isso. Por mais que você tenha intimidade ali com os irmãos, eu acho que isso é muito, sabe, complicado, porque você não conhece, não é a tua casa. Não faz sentido, entendeu? Então, por isso que o anfitrião, ele precisa estar, ele trabalha, mas daí ele chega, sabe? Eu acho que a gente tem que entrar em acordo com relação a isso. Tem uma irmã lá em Matinhos que ela, durante a temporada, os 3 meses da temporada, ela aluga. Dezembro, janeiro, fevereiro, ela aluga a casa. E a célula é na casa dela. Então, a célula onde que é a casa dela ali, ela aluga. Então, ela sai da casa e vai para casa da filha com o genro. E fica lá eles, entendeu? Então, a célula já não pode ser mais ali. Ela precisa achar um outro lugar. Então, a gente já sabe, já procura um outro lugar com os próprios irmãos para abrir a própria casa durante esses 3 meses para fazer ali a célula acontecer. Por quê? Porque o anfitrião tem que estar presente, amém, irmãos? Ninguém vai mexer assim na casa dos irmãos. Eu sei que é complicado, irmãos, mas acredite em mim, o anfitrião é importante, amém? Então, o anfitrião também tem que participar das orações, do jejum, ele sempre tem que estar ali se envolvendo com as coisas relacionadas à vida da igreja, amém? Ele precisa manter constante a oração, né? Com ele mesmo, com o Senhor, a leitura da palavra, precisa haver isso. Porque eu falo para vocês, irmãos, quando alguém se converte ali na célula, lá na casa, né, nessa casa próxima ali, onde as pessoas moram, no bairro, seja ali na rua, as pessoas, principalmente se os líderes não for o anfitrião, se for até glória a Deus, mas se não for, essas pessoas, elas vão buscar o anfitrião para conversar, para se abrir. Elas vão atrás do anfitrião. É verdade ou não, irmãos? Então, o anfitrião, ele precisa estar preparado ali para, né? Para estar ali, ó, aconselhando as pessoas também, entendeu? Amém? E o anfitrião também tem essa responsabilidade de receber os membros com alegria, satisfação, não com peso, sabe? Não como algo assim que, né, igual a gente colocou ali. Tem que ter. Pastora, amém? Assim, com relação às pessoas que vão na célula, sabe? Eu vejo dificuldade de chamar quem nunca frequentou uma igreja evangélica, quem nunca, sabe? Quem é católico, é difícil ir na célula da gente, sabe? Você acha? Eles têm um medo, pelo menos meus vizinhos ali, meu Deus, estão cortando o caminho, nem passa perto de mim mais. Sério? Aham. Mas você já chamou? Meu Deus, não, some tudo quando vê. Sabe qual que é a questão, irmãos? Que às vezes a gente quer ganhar a pessoa tanto para Jesus, e a gente esquece que antes de ganhar ela para Jesus, a gente precisa ganhá-las pra gente. Eu costumo assim, primeiro, né? Eu já fiz isso muito. Seja com vizinhos, seja com pessoas assim, sabe? Que eu quero ganhar. Eu tento conquistar pra mim. Eu faço um bolo, levo pra pessoa. Pegar pela barriga. Eu faço, né, amizade, assim, converso de muitas coisas, menos de célula, menos de Jesus. Mas, ó, Claro que Jesus vai entrando ali, quando, né, devagarinho. Mas a gente vai conquistando as pessoas assim. A vizinha chama pra tomar chimarrão, a outra chama pra almoçar, tudo uma fala, oi Deus, a minha irmã já nem fala mais comigo. Ei, mas isso é um processo. Eu costumo falar para as irmãs, igual tinha uma irmã falando assim, pastora, na nossa célula lá, a gente quer tanto multiplicar, só que daí, por exemplo, a mãe da criança não quer deixar a criança ir para a célula, mas a criança quer ir para a célula. Eu falei para ela, irmã, a tua dificuldade, sabe o que é? É que você precisa namorar a mãe dela. O que é namorar? Você precisa conquistar a mãe dela. Você precisa, de alguma forma, arrumar uma estratégia de chegar para essa pessoa e ganhar o coração dela. Sabe? Ore por ela. Faça jejum por ela. Entendeu? Vai conquistando arruma estratégia de estar lá. Pedindo oração. Então. Estão pedindo oração, mas não vem na célula. Então, mas espera um dia acontecer alguma coisa com elas. Quem que ela vai correr atrás? É você. Pode ter certeza.
Ora. É hora. Amém, irmãos? Então, o anfitrião também precisa preparar o ambiente de oração, desligar, irmãos, horas antes, a televisão com aquela novela, né? Para que aconteça ali a reunião de célula, não é verdade? Gente, um irmão, lá em Martins, tadinho. O irmão, os irmãos tudo ali, ó, 1 minuto para começar a célula, tava lá, porque daí quarta-feira normalmente é dia de quê? Os homens, de futebol. O irmão tava lá, e quando era o time dele, então, irmãos, a gente ficava assim, sabe? Né? Por quê? E daí no final, ainda no final da célula, antes de acabar a célula, o pastor terminava de orar, o irmão já tava com a TV ligada e olhando, e a gente né? Tinha que assistir lá com ele, de certa forma, a gente ficava na comunhão, daí o irmão já tava lá assim, ó. E daí todo mundo era meio obrigado a assistir. Mas quantas vezes já fui em célula que às vezes as pessoas estão com novela ligada, com coisas assim, sabe, irmão? Você tem que preparar, o anfitrião também tem que preparar. Eu me lembro que antes da gente ter a célula, o Douglas falava, era 7 horas, ele falava, desliga tudo, vamos arrumar aqui, vamos organizar. Claro que antes a gente já arrumava, mas as crianças com a TV e tudo mais. E a gente arrumava as cadeiras, a gente deixava tudo organizado, a gente colocava o louvor já para, né, o ambiente já se formar, entendeu? Então, assim, é uma questão de organização mesmo, que muitas vezes precisa vir da parte do anfitrião. Líder, você não pode chegar na célula 7:55. Você não pode chegar na célula, entendeu? 7:45. Você tem que chegar na célula ali, eu sei que os irmãos têm compromisso de trabalho e tudo mais, mas no máximo, umas 7:30 você já tem que estar lá. Sabia? No máximo. Então, eu acho que é uma questão de você conversar, porque é um dia na semana. Você entendeu, irmãos? É um dia, tem que falar, ó, irmão, um dia. Às vezes tem gente que, por exemplo, assim, vem direto do trabalho. Aonde que a pessoa fica? Claro que não vai chegar lá às 6 horas da tarde. Tem gente que chega, né, irmão? Você que chega. Tem. E por isso que eu falo pros irmãos. Por isso tem que ter um coração aberto, irmãos, para receber os irmãos. Tem que ter um coração ensinável. Já aconteceu? Aconteceu, mas assim, não é sempre. Mas assim, procura falar para os irmãos que ali 7:30, vamos receber. A gente sempre fala para os irmãos. Eu sou daquelas assim. Fala pro Douglas, eu acho que é melhor os irmãos chegar mais cedo da célula do que às vezes ficar muito mais tarde. Você entendeu? Porque a célula, ela no máximo precisa acabar 10 horas, irmãos. 10 horas. Tem que estar assim, sabe? Todo mundo indo para casa. Você entendeu? Senão a gente tem que entender a questão dos outros irmãos. Amém? Amém, irmãos? A função do anfitrião também é informar o líder sobre a questão dos abusos da liberdade na casa dele. Que às vezes tem gente que é assim, ele chega e já entra no quarto dos anfitrião, eles já sentam, sabe? Eles vão abrir. Irmão, você tem uma ideia? Olha só que eu passei. Irmãos, olha só. A gente morava aqui em Canoas e a nossa casa era assim, ó. De lado, sabe? Parece meio, ela é de lado, assim. Tinha uma porta aqui para a cozinha e tinha uma porta para a sala. Que entrava. Eu me lembro, ai Senhor, que o irmão, ele chegava da nossa casa, que às vezes a gente nem via. Eu tava lá no quarto, eu tava lá fazendo uma coisa, o João Pedro era pequenininho. E o Douglas, não sei o que ele tava fazendo também, e às vezes a gente tava assim, o irmão, ele entrava na nossa casa e ele ia direto pra cozinha, porque ele gostava de chimarrão, ele já pegava. Irmão, teve um dia que eu cheguei e falei, gente, não lembro de ter colocado essa água pra esquentar. Onde que eu tava? Você acredita que o irmão entrou, abriu os meus armários, pegou ali o bule, as coisas, colocou pra esquentar a água. E eu nem tinha comido, eu nem tinha visto que ele tava lá. Daí eu cheguei e falei, oi, depois que ele foi me dar oi. Que depois que eu fui ver. Mas tava tudo ali, ó, já pronto. Eu falei, nossa. Eu olhei assim pro Douglas, depois eu falei, nossa, pra quem que eu vou falar sobre isso? Mas veja só. Olha só o nível, irmãos. O irmão nem tá hoje mais, né? Ele mora em outra cidade. Mas veja só. Olha só, irmãos. Já pensou você chegar na sua casa, a pessoa chegar na sua casa, abrir seu armário, tirar ali suas coisas, colocar para esquentar, porque ele gosta, né? Eu falei, tá bom. Bonito, né? Fiquei pensando, já pensou?
E daí eu fiquei olhando, falei, gente, acontece, irmãos. Fala pra você, acontece. Por isso que você precisa entender que o anfitrião, ele precisa ser aquela pessoa que precisa ser guardada. Amém? Você precisa amar, cuidar dele. Você que é líder, ainda mais os irmãos são líder e anfitrião. Vocês têm que, cuidar, irmãos, com essas questões, às vezes, da liberdade. Os irmãos têm que entender. Amém? Tem que entender. Amém? A questão da organização da casa, igual eu falei. Eu sou daquela e eu aconselho os líderes, né? As irmãs sabem. Que você chega num lugar, num ambiente que tá desse jeito, você tem que deixar no mínimo do jeito que você chegou. Talvez você não vai conseguir passar um pano, uma coisa, mas pelo menos varridinho, as coisas, isso, lavar a louça e tudo mais. Nova que vai na célula, você vai falar o quê? Olha, Só que daí os depende, mas tem os irmãos mais, não tem? Que são membros. Nossa, mas não, só foi um caso que aconteceu assim, só que. Mas tem os membros, né, irmãos? Membros, você pode falar, irmãos. Foi assim que eu também consegui. Olha só, irmão, foi assim que eu conquistei minha sogra e meu sogro também. Eu era a única dos jovens que ficava lá lavando louça, que minha mãe ensinou, né? A gente vai na casa dos outros, o menino a gente tem que lavar a louça. E eu ficava lá, minha sogra e meu sogro chegavam e falavam, nossa, eu tô precisando de uma nora. Daí eu falava, ficava toda boba, né? Daí eu me lembro que era assim, irmãos, porque eu sei que ainda mais jovem tem essa dificuldade, às vezes, achar que a louça lava por si só. Não é assim, entendeu? Coloca os irmãos, faz um rodízio. Aquele que faz o lanche da semana, ele fica responsável pela organização também, entendeu? Organiza a casa, organiza a louça, organiza tudo. Tem que deixar, irmãos, explicado. Os membros, tá, irmãos? Gente que é visitante, depois de um mês que começa a participar e decide participar da parte de membro, daí você coloca ele também depois. Mas você nunca deixa os irmãos sem participar disso. Tem que ter, irmãos. Tem que ter. Eu sei que os irmãos às vezes falam, ai, mas eu tenho vergonha. Irmãos, vergonha do quê? Se os irmãos comem, se os irmãos fazem um monte de coisa, por que você vai ter vergonha? Não tem que ter vergonha. Fala com todo amor e carinho, mas não deixe de falar. É importante, faz parte da equipe. É verdade ou não? Não é só na hora do todo mundo feliz, oba-oba, tá tudo certo, na hora de comer o churrasco. Então, também tem que ir lá na louça, também tem que fazer o serviço. Amém? Amém. Tem que fazer isso, é a equipe. Amém? Meu Deus, já deu horário. Já deu horário. Amém, irmãos? Então, eu queria dar não sei se tá liberado os irmãos lá, porque o Douglas às vezes também passa. Amém? Vamos lá, irmãos, mas dá para liberar os irmãos. Amém, irmãos? Vamos lá. Já são 9h22, os irmãos podem voltar conforme ele dê a direção.